e termos um tempo com Deus, como eu disse, uma parte jurídica, que também é importante, mas o mais importante é a palavra de Deus, é adorarmos ao Senhor, é louvarmos a Ele, como temos feito, e eu creio que Deus tem algo para nós nesta noite, amém? Eu não quero ser extenso, quero trazer algo da parte de Deus, num tempo que não vá também fazer você ficar cansado, né? Mas como eu sempre digo, às vezes até um perigo quando o pastor fala isso, né? Porque quando o pastor diz que não vai demorar, é que ele demora, né? Mas vai orando por mim aí para que Deus tenha misericórdia. Amém? Então, querido, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, verso 13 a 35. Uma palavra bem conhecida. Mas uma palavra de Deus. E nós vamos fazer uma leitura assim um pouco extensa, né? São alguns versículos, mas vamos ler a palavra. Amém? Diz assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para a aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E eles lhe disse: os nécios e tardos, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou, o partiu e deu-lhe. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, enquanto pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou.
verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão, e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém. Meus amados irmãos, a mensagem que eu quero trazer a você, ela tem um tema que nós colocamos, e ela vai dizer: o Deus que transforma destinos em escalas. Essa é a hora que você diz amém. Eu não combinei com você, né? Então, vamos lá de novo. O Deus que transforma destinos em escala. Glórias ao nome do Senhor. O que isso significa, pastor? Existe uma diferença entre destino e escala. O destino é o lugar onde nós chegamos, onde nós vamos. Por exemplo, eu vou pegar um voo. Quando você vai marcar o voo ali, você tem que colocar o destino. Para onde você vai, aonde você quer chegar. E a escala são os pontos onde nós passamos, ficamos um tempo e seguimos para o real destino que nós temos. Então, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver muitos exemplos de pessoas, de homens de Deus, que passaram por esse processo. Que eles estavam num lugar onde achavam e pensavam que era o seu destino final. Mas o Deus a qual eles serviam transformou aquele lugar de destino numa escala. Amém? A Bíblia fala sobre José no Egito. Gênesis capítulo 50, verso 20, vai dizer que José, ele foi colocado no poço, ele foi parar na casa de Potifar como escravo, e depois ele foi parar na prisão do Egito, e muitos achavam que aquele, até mesmo quem sabe o próprio José, achava que aquele era o seu destino final. Mas ao final Deus transformou aquele destino numa escala para o trono. Amém? Então, o poço não era o destino, era uma escala. O Egito, meus irmãos, para o povo de Israel, não era o seu destino, apesar de terem ficado 400 anos aproximadamente como escravos naquele lugar, mas o Egito foi uma escala para a terra prometida. Você pode dizer amém? Aleluia! O vale de Elá parecia o destino de Davi. Davi iria cair na mão daquele gigante. As pessoas olhavam e pensavam: não tem como esse menino franzino de 17 anos derrubar um gigante guerreiro com aproximadamente 3,20 metros, e qual a sua lança pesava não sei quantos quilos, o seu escudo também. Um homem que matava pessoas como qualquer outra coisa, mas o Senhor estava dizendo: Golias, Davi, é uma escala para aquilo que eu tenho para fazer na tua vida. Aleluia. Então, meus irmãos, a sepultura de Jesus parecia o fim, mas ela foi uma escala também para a sua ressurreição e sua exaltação. Filipenses capítulo 2, versículo 9 diz: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Quem sabe você chegou aqui nessa noite, ou quem sabe você está vivendo um momento que você não gostaria de viver. Quem sabe a sua vida não está da maneira como você projetou.
Mas eu quero dizer que Deus pode transformar isso. Deus pode usar isso na tua vida, apenas como uma escala para aquilo que Ele quer fazer. Como eu disse, nós tivemos aqui, algum tempo atrás, eu não me lembro quanto tempo faz, né, daquela última ceia que nós tivemos aqui, pastor Daniel, 1 ano e meio. 1 ano e meio atrás, né? Aqui a igreja estava vivendo uma situação muito difícil, muito complicada, e quem sabe alguns que olhavam o pastor Daniel diziam: é o fim, é o fim, vai acabar. Mas o Senhor olha e diz: não é o fim, é uma escala. E eu quero declarar isso sobre essa igreja nessa noite. Que aquilo que Deus tem para fazer é muito maior do que a ação do inimigo contra a tua vida e contra esta igreja. E as promessas de Deus vão se cumprir em nome de Jesus. Quem pode dar glória a Deus, dá glória a Deus nessa noite. Aplauda forte ao Senhor. E aí, quando eu olho para essa palavra que nós lemos, que é uma das palavras mais lindas da Bíblia Sagrada, de um momento esplendoroso, do momento da própria ressurreição de Cristo, em que esses 2 discípulos, que estavam agora a caminho de Emaús, aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém, fazendo um trajeto a pé, eles estavam ali frustrados, desanimados, tristes, achando que o seu destino era Emaús. E meus irmãos, eu até entendo esses discípulos. Eu entendo o motivo da sua tristeza, porque assim como os outros discípulos e apóstolos, eles tinham investido todas as suas fichas em Jesus. Eles tinham colocado tudo que tinham, tudo que eram, em Cristo. Cristo seria o Salvador, o Messias que viria libertar Israel, e agora esse Cristo está morto. A decepção era grande, a frustração era grande, e agora eles decidem: Jerusalém não é mais para nós, vamos para Emaús. Emaús significa riacho quente. Muito provavelmente Emaús havia ali naquela região águas termais, águas quentes, né? Então por isso esse nome. Então certamente um lugar bom para viver, um lugar bom para relaxar. Então quem sabe esses discípulos, eles pensaram isso: vamos para lá, vamos ficar de boa, acabou, o Messias não vem mais, ele está morto, está sepultado. E eles acharam que o seu destino estava traçado e que tudo havia acabado. Mas o Senhor iria transformar aquilo, tirar aquele destino, transformar numa escala. Eu quero dizer, meu irmão, que o mesmo Deus daquela época, daquele momento, é o mesmo Deus do dia 7 de junho de 2026. É o mesmo Deus que pode fazer a transformação na tua vida. É o mesmo Deus que pode mudar da água para o vinho aquilo que você e eu não podemos. Como eu disse, eu não sei a sua vida, eu não te conheço, mas nesta noite há um Deus que conhece o teu coração.
que conhece a tua alma e sabe o que você está passando. E quando eu olho para a palavra do Senhor no versículo 13, a expressão diz assim: e no mesmo dia. No mesmo dia, que mesmo dia? Mesmo dia do quê? No mesmo dia em que esses discípulos estavam derrotados, estavam deprimidos, haviam desistido, haviam jogado a toalha, mas a expressão fala, no mesmo dia, a pedra já havia sido removida. Aleluia. No mesmo dia, Cristo já estava vivo. No mesmo dia, a morte já havia sido vencida, o inferno já havia sido derrotado, o céu já estava celebrando. Mas os discípulos ainda continuavam sofrendo. Perceba, meus irmãos, que isso muitas vezes acontece conosco. No mesmo dia em que Deus já está agindo em nosso favor, nós ainda estamos em sofrimento. Nós ainda estamos pensando na derrota, nós ainda estamos pensando que não vai dar, nós ainda estamos pensando, o que aconteceu, mas Deus já tem agido em nosso favor. Não, eu acho que você não entendeu. Eu quero dizer de novo, Deus já tem agido em nosso favor. Amém. Ele está agindo, Ele está fazendo. Às vezes, meus irmãos, a vitória até já chegou, mas nós estamos reclamando, nós estamos sofrendo em vão, nós estamos sofrendo à toa, e a vitória já está na nossa mão. Aleluia. É por isso que o escritor, ele coloca essa expressão no mesmo dia, duas coisas antagônicas: sofrimento por algo que já está resolvido. Eu creio que Deus está falando ao nosso coração nesta noite, de pessoas aqui que têm situações na sua vida em que ela pensa que acabou, que não tem mais jeito, e Deus lá do céu já está dizendo: olha, querido, já está resolvido. Olha aí para o seu irmão e diga assim para ele, seja profeta de Deus na vida dele, dá uma sacudida no ombro aí, quem sabe ele está com um pouco de sono, e diga assim para ele: querido, ei, quem sabe já está resolvido e você está sofrendo ainda. É no mesmo dia. Aleluia. Nós nos desesperamos, meus irmãos, muitas vezes por algo que não está sob o nosso controle, que está sob o controle divino. E eu não estou falando, eu estou falando isso para mim, porque muitas vezes eu deixei isso acontecer, muitas vezes eu estou lá me escabelando, me preocupando por algo que eu não tenho controle nenhum. E a palavra diz: quem por se preocupar um pouco mais vai acrescentar um dia à sua vida? Ei, não, meu irmão, nós temos que entender que tudo está no controle de Deus. O salmista no Salmo 121, versículo 4, ele diz: não dormitará aquele que te guarda, ó Israel. Ele não dorme, ele está no controle. Amém? Bata no seu peito e diga para você mesmo, diga para a sua alma: Ele está no controle, minha alma. Meus irmãos, o nosso problema é que às vezes nós achamos que nós estamos no mesmo nível de Deus. Não. Os nossos pensamentos
não são como os pensamentos de Deus. Isaías diz no capítulo 55, verso 8, se não me falha a memória, ele vai dizer que os pensamentos de Deus são mais altos que o meu. Amém? Os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus. Querido, eu quero dizer para você que nem sempre, preste atenção, nem sempre nós vamos entender o que Deus está fazendo. Nem sempre. Mas uma coisa eu quero te dizer: se você aprender a descansar nele, e saber que Ele está no controle, e entender que Ele continua trabalhando, a sua vida vai ser bem melhor. O nosso problema, meus irmãos, é que nós até falamos, nós até dizemos, Deus continua no controle. Ah, Deus está no controle, né? Quem fala essa frase aí? Ah, confessa aí, irmão. Não, Deus que não levantaram a mão, mas eu sei que você já falou em algum momento. Aí você diz, não, Deus está no controle. Mas Ele continua ansioso, Ele continua estressado, Ele continua preocupado. Mas Ele está dizendo que Deus está no controle. Só que nem Ele acredita naquilo que Ele está falando. Porque se eu creio que Deus está no controle, a minha alma descansa. Amém? A minha alma descansa no Senhor. Eu aprendo a descansar no Senhor. E descansar no Senhor é justamente entender que Ele está no controle de tudo. Então aprenda isso, meu irmão. Enquanto você chora por uma porta fechada, Deus pode estar preparando para abrir uma porta maior. Oh glória! Às vezes nós não entendemos. Deus vem e fecha a porta. E você, Deus fechou a porta. Ah, meu Deus. Mas Deus está dizendo, eu precisei fechar essa porta, porque eu vou abrir uma outra muito maior para você. Então creia nisso, meu irmão. Segunda coisa, versículo 21, ele vai dizer outra expressão. Nós esperávamos. O que eles esperavam? Eles esperavam um cenário totalmente diferente. Eles esperavam um cenário que Jesus ia vir, porque os judeus, eles acreditavam que Jesus ia vir como um líder político, militar, que iria detonar com o Império Romano, iria libertar Israel, e seria um negócio poderoso. A visão, o sentimento, a espera deles era essa. Que as coisas iriam se resolver dessa forma. Então isso frustra as suas expectativas. Eles tinham um plano para Jesus, ao invés de Jesus ter um plano para eles. Mas o plano de Deus era um plano muito maior. Como eu disse, eles esperavam um líder, um libertador político, mas Deus estava oferecendo um Salvador eterno. Aleluia! A resolução deles era externa, mas a resolução de Cristo era de dentro para fora. Amém? E muitas vezes, meus amados, nós somos assim. Nós criamos na nossa mente uma expectativa. Nós criamos no nosso coração: ah, Deus vai fazer assim, ah, Deus vai fazer assado. E muitas vezes nós queremos ditar o ritmo para Deus. E dizer: Deus, tu tem que fazer assim. Deus, tu tem que fazer assado. Ó, eu sou teu filho, hein? Aí eu fico imaginando Deus olhando para a gente. E aí Deus, só por misericórdia, né?
não nos mata, não nos fulmina. Porque quem sou eu para dizer algo para Deus? Quem sou eu para dizer como Deus tem que agir? Quando Jó faz aqueles questionamentos para Deus, depois Deus não responde nada, né? E aí depois Deus pega Jó e diz: Jó, vem cá, onde é que tu estava quando eu coloquei limite nos mares? Jó, onde é que tu andava quando eu dei nome às estrelas? Aí daqui um pouco Jó entende a sua limitação. E aí lá no final ele vai dizer: é verdade, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem em quem realmente tu és. Você não pode criar um plano para Deus. Você tem que se inserir dentro do plano de Deus. Você está me entendendo? Não é Deus que tem que se adequar ao teu plano, é você que se adequa ao plano de Deus. A frustração daqueles discípulos era porque eles pensavam: nós investimos tudo e agora estamos aqui frustrados, não temos mais nada. Mas, queridos, quando Deus escolhe alguém, Deus investe nessa pessoa. Como assim, pastor? Você imagina, Jesus, ele está no momento mais glorioso. Ele havia ressuscitado, amém? Ele havia vencido a morte, agora ele é o Cristo, ele é o ungido de Deus. E ele separou um tempo para andar aproximadamente 11 quilômetros, caminhando com 2 discípulos. Você já parou para pensar na grandeza disso? Jesus, o Cristo, glorificado, aquele que vai ascender ao céu, ele para um tempo para consolar 2 discípulos frustrados e que haviam jogado a toalha. Ele anda 11 quilômetros caminhando com eles e ministrando na vida deles. Ah, meu irmão, isso é forte demais. Amém? O que isso significa, pastor? Significa que Jesus se importa com o que você sente. Vou dizer de novo. Jesus se importa com o que você sente. E Ele para te ouvir. Ele para andar com você. Bendito seja o nome de Deus. O investimento de Deus, meus irmãos, nem sempre vem em forma de conforto. Às vezes, Ele foca no processo que Ele tem para fazer na tua vida. Nós gostamos do conforto. Nós gostamos das coisas rápidas. Aqui não tem teclado, mas tem violão. Ah, tu é ligeiro, né? Tá bom. Quem sabe, meus irmãos, o processo que Deus agiu, por exemplo, na vida desses 2 discípulos, não foi um processo tão fácil. E assim é também na nossa vida. O processo na vida de José foi um processo difícil, terrível. Mas Deus, ele foca no final. Nós não sabemos o final da história da nossa vida, mas Deus sabe. Então confie no processo de Deus. Confie no processo de Deus, naquilo que Ele está fazendo, naquilo que Ele está ministrando. Terceiro, observe as palavras deles, também ali no versículo 19 a 21, eles começam a dizer quem foi, o que aconteceu, esperávamos. Veja que todos os verbos aí, estava tudo no passado. E aí eu entendo que quem vive preso ao passado, ele não consegue olhar para frente.
Amém? Você está aí? Pergunta para o seu irmão, você está aí ou já foi embora? Quem fica apegado ao seu passado não consegue enxergar o que tem na frente. Eles estavam lá, isso aconteceu, ele morreu e tal, e tal, e tal. Mas Jesus já estava ali do lado deles. O passado havia se tornado, meus irmãos, uma lente através do qual eles enxergavam a própria vida. Agora a vida deles estava na lente do passado, sendo que Jesus já havia ressuscitado. E mais, além de Jesus haver ressuscitado, Jesus já estava andando com eles. Mas eles estão olhando lá para trás, eles estão olhando lá para a sexta-feira da crucificação, mas eles já estavam vivendo o domingo da ressurreição, só que eles não conseguiam enxergar. Aleluia, aleluia. Deus está falando para a gente aqui essa noite, querido. Você tem que tirar a lente do passado nesta noite. Você tem que tirar a lente do passado e colocar a lente do futuro, daquilo que Deus tem para a tua vida. Eu não estou dizendo que o passado, que as coisas que me aconteceram, que não é importante. É importante sim. Mas para você olhar para frente, o passado precisa estar resolvido. Você pode dar amém? O exemplo maior que eu trago é justamente do carro. Do carro tem um negócio chamado para-brisa, que é bem grande. É ou não é? E tem o retrovisor, que fica bem em cima ali do para-brisa. E ele é importante. Você tem que dar uma olhada. De vez em quando você tira o olho do para-brisa, dá uma olhadinha no retrovisor, para ver como é que tá as coisas lá atrás. É ou não é? Agora deixa eu dizer, experimenta tentar chegar a São Francisco, indo por aqui, olhando só pelo retrovisor. Quantos metros você vai conseguir andar? Não sei. De repente alguns vão andar um pouquinho mais, né? Mas certamente você não chega em São Francisco. Sim ou não? Por quê? Porque o retrovisor, ele foi feito justamente para você dar uma olhadinha. Agora o para-brisa é onde você olha para frente. E você só vai chegar se você olhar para frente. E o Senhor está dizendo para você nessa noite, começa a olhar para frente. Ei, começa a olhar para frente. Eles não conseguiam perceber o que Deus estava fazendo, porque Deus já tinha feito. Mas eles estavam olhando para o passado. E o Senhor está dizendo para você, eu já estou fazendo. Não. Acho que vocês não entenderam. Vou dizer de novo. Deus está dizendo, eu já estou fazendo. Apenas você precisa mudar a visão. Apenas você precisa mudar o foco, o olhar, a visão espiritual. A Bíblia fala em 2 Reis, no capítulo 6, se não me falha a memória, quando o rei da Síria manda aquele exército para pegar Eliseu. A Bíblia diz que o moço de Eliseu acorda pela manhã, vai pegar água, quando ele abre as portas ele vê o exército do rei da Síria cercado, o exército militar mais forte da época. E ele volta apavorado para o homem de Deus e diz, homem de Deus, nós estamos cercados, o negócio está feio aí fora. A Bíblia não diz, mas eu não sei o que Eliseu estava fazendo. Certo, Eliseu já estava tomando um café, né? Aquele café moído na hora. Eliseu só dá uma olhadinha para o moço.
E a Bíblia diz que Eliseu faz uma oração, diz: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E a Bíblia diz que o moço volta lá e agora ele não vê só o exército do rei da Síria, ele vê um exército de anjos, carros e cavaleiros de fogo. E aí agora a palavra mudou, ele diz: maior é o que estão com a gente do que os que estão com eles. Veja que o que mudou, irmão? O que mudou? O que mudou foi a visão. Antes de Deus te dar aquilo que você quer, Ele primeiro quer mudar a tua visão. Eu quero convidar você para ficar de pé. Se tinha muito mais coisa para falar, aí quem sabe outra vez o pastor Daniel nos convida, a gente vem terminar essa mensagem, né? A gente já deixa alinhado. Mas querido, essa mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer a vocês nessa noite,